Olá a todos! Nesta aula nós aprenderemos a utilizar duas ferramentas, a ferramenta de equidistância e a ferramenta de rotacionar. Essas duas ferramentas fazem parte do grupo de ferramentas de modificação. Elas são bastante simples de serem utilizadas, porém não menos importantes, porque a função específica delas é bastante útil dentro do universo aí do SketchUp. Nós vamos começar falando da ferramenta de equidistância. Por se tratar de uma ferramenta de modificação, lembrando que todo esse grupo aqui de ferramentas são ferramentas de modificações. E essas ferramentas elas precisam ter algo desenhado aqui na cena para elas funcionarem. Ok? Diferente das ferramentas de desenho, onde a gente começa a desenhar a partir do zero, só indicando o ponto inicial que a gente quer o nosso desenho, as ferramentas de modificação não, elas precisam ter algum desenho ali na cena para a gente modificar eles. Ok? E em específico, essa ferramenta que a gente vai aprender agora de equidistância, ela só funciona em faces planas. Ok? Ela não vai funcionar em faces curvas e nem em linhas, somente em faces planas. Então, nós vamos fazer aqui um retângulo, tá? Que é uma face plana. Tá? Vou partir aqui da origem, vou fazer um retângulo de 3 por 4. Então, vai ser 3 metros, né? 3, ponto e vírgula, 4. Enter. Olha lá, eu criei aqui minha face de 3 por 4. Agora, para utilizar a ferramenta é bastante simples. Basta a gente clicar aqui na ferramenta, vir aqui, olha, na face. Repare que a face vai aparecer selecionada. A gente clica em qualquer aresta da face e pronto. O que ele vai fazer? Ele vai gerar faces paralelas a todas as faces que contornam aqui, a todas as arestas desse meu plano, ok? Desse meu retângulo. Olha ali, repare que ele vai fazendo faces paralelas, tanto internamente aqui no meu retângulo, quanto externamente. Olha, eu posso fazer uma face, eu posso fazer arestas, né, paralelas a essa face que eu criei aqui. Tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui para fora. Eu vou fazer 15 centímetros para fora, olha, ponto 15, como se fosse a espessura de uma parede, ok? Então, olha só, aqui eu tenho a face interna e a face externa, com 15 centímetros de face externa. Depois eu posso, e como são figuras fechadas, né, planas fechadas, a gente pode usar a ferramenta de empurrar e puxar, por exemplo, e subir aqui como se fosse paredes, olha. Então, eu vou subir aqui uma parede de 2,70, tá? Então, o que eu poderia representar isso aqui? Por exemplo, uma planta, né, em 3D, onde você tem aqui um ambiente, né, de 3 por 4, com uma parede de 2,70 com uma espessura de 15 centímetros. Então, só para a gente detalhar um pouco mais a ferramenta, eu vou utilizar ela de novo aqui agora numa circunferência. Tá? Então, venho aqui, clico no círculo, né, na ferramenta de círculo, vou fazer um círculo aqui central com um raio de 10 centímetros, por exemplo. Eu venho aqui na ferramenta de equidistância, venho aqui na aresta, tá? Eu posso tanto colocar para fora quanto para dentro. Vou pôr para dentro agora, 5 centímetros para dentro, ponto 0,5, Enter. Pronto, tá vendo? Eu gerei aqui uma aresta interna paralela a essa aresta externa aqui. Tá? Então isso aí é bastante simples de ser utilizado. Depois são faces seccionadas, né? Dessa face interna quanto essa face externa. Por exemplo, eu posso excluir inclusive essa face interna aqui. Tá? Eu vou lá na ferramenta de empurrar e puxar e puxo e gera aí um cilindro com esse furo central aí. Tá? Então é isso. É uma ferramenta bastante simples de ser utilizada, não tem segredo nenhum. Porém, ela é bastante útil aí para a gente fazer os nossos sketches. Agora vamos ver a ferramenta de rotacionar. Tá? O primeiro passo para utilizar a ferramenta é escolher o objeto que a gente quer rotacionar. Por exemplo, eu quero rotacionar esse cilindro aqui. Então, eu venho aqui, seleciono ele. Tá? Eu seleciono ele por inteiro. Eu vou ali, clico na ferramenta de rotacionar, vai aparecer esse transferidor. Eu preciso indicar o ponto que eu quero que vai servir de base,
aqui ele vai rotacionar. Então ele vai rotacionar a partir de que ponto? Pode ser tanto aqui no eixo azul, reparem ali que o transferidor está azul, quanto no eixo vermelho, tá? Quanto no eixo verde. Então, por exemplo, eu quero rotacionar ele aqui no eixo verde. Eu venho aqui, olha aqui, essas faces aqui dessa parede que eu desenhei estão me auxiliando, tá? Quando eu ponho aqui embaixo, eu vou girar ele somente no eixo azul. Como ele é um círculo, não vai fazer diferença nenhuma, né? Eu rotacionar no eixo azul. Se eu coloco aqui nessa parede, vai rotacionar no eixo vermelho. Repare que ficou vermelho. Se eu colocar nessa outra, vai rotacionar no eixo verde. Tá? Então, por exemplo, eu quero rotacionar no eixo vermelho. Só que lembre, ele não vai rotacionar no seu próprio eixo. Ele não vai pegar o centro dele aqui e girar. Ele vai pegar a partir do ponto que eu selecionar aqui. Olha lá para vocês verem. Se eu pegar em cima, olha, vou pegar aqui em cima. Daí eu cliquei, eu quero a partir desse ponto. Daí eu indico a direção, por exemplo, aqui para baixo. Eu quero rotacionar aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai girar aqui, vai girar em torno desse ponto que eu selecionei. Olha lá, olha, ponto. Tá? É diferente lá quando a gente trabalha com componentes, com grupos, que ele gira em torno do seu próprio eixo. Aqui não. Aqui você indica o eixo que você quer que ele gire. Tá? Por exemplo, eu quero girar aqui no eixo azul, eu quero que ele ande aqui na sala e nesse eixo. Olha lá que legal. É só eu movimentar aqui e ele vai girando. Tá? Então, por exemplo, eu quero que ele venha para cá. Pronto, é isso. Tá vendo? Bastante simples. Então, relembrando. Primeiro, a gente precisa definir, selecionar o objeto que a gente quer rotacionar. Depois, a gente precisa clicar na ferramenta rotacionar e escolher o ponto que vai servir de base, né? Escolher primeiro, né, o eixo que você quer, se é no eixo azul, no eixo verde ou no eixo vermelho, que ele rotacione. E depois você precisa escolher rotacionar a partir de que ponto. Tá? Então você vai lá, clica no ponto, indica a posição, né, a base que você quer. Por exemplo, eu quero nesse centro, aqui para a direita. Depois eu venho e movimento aqui o mouse, ele vai girando em torno daquele eixo que eu indiquei. Com essa ferramenta, a gente também consegue fazer cópias múltiplas, né, de uma ferramenta girando aqui em torno do eixo que eu selecionei. Quer ver? Por exemplo, olha lá, eu tenho aqui selecionado o meu cilindro, eu vou lá na ferramenta de rotacionar, eu indico, eu quero, por exemplo, a partir desse centro aqui que eu indiquei, tá? A partir desse ponto, e quando eu começo a girar, movimentar o meu mouse, ele vai girando em torno daquele eixo que eu indiquei, né? Se eu apertar a tecla Ctrl, olha lá o que vai acontecer. Ele vai duplicar o objeto e o próximo objeto ele vai estar em cima aqui desse eixo que eu selecionei, tá? Por exemplo, eu quero que ele vá 15 graus aqui para a direita aqui da minha vista, né? Pronto, só eu clicar, pronto. Se eu quiser manter só esses dois, beleza, já está ali os dois. Agora, se eu quiser fazer cópias múltiplas, por exemplo, eu quero ter 6 aqui nesse sentido, eu vou lá, 6 vezes Enter. Ele vai fazer 6 cópias, cada uma andando 15 graus nessa direção em relação à outra. Ok? Tá vendo? Bastante simples, todas em torno daquele eixo que eu indiquei. Essa ferramenta aqui, ela nos auxilia muito aí quando você vai fazer cópias, né, repetidas, todas em cima de alguma linha que tem que estar em torno de algum eixo. Isso aí é bastante útil mesmo. Vocês vão ver futuramente que a gente vai usar bastante em alguns desenhos mais avançados. E é isso. Nesta aula nós aprendemos a utilizar a ferramenta de equidistância e aprendemos a utilizar a ferramenta de rotacionar e a fazer cópias múltiplas em torno de um eixo, né, em torno de um centro ali. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês para a próxima. Valeu e até mais!